Olá, queridos, nós estamos aqui mais uma vez e nós vemos aqui com aquilo que nós acertamos, com a IDPB Parque 10, com sua liderança. Estamos aqui mais uma vez para trazermos uma palavra de ânimo, de alegria e de esperança. E eu gostaria aqui, nesses minutos que vamos estar juntos, de compartilhar uma palavra sobre a escolha. Todos nós, quando acordamos, nós escolhemos o que fazer, o que vestir, o que comer. E na situação que nós estamos passando hoje, que não é... Todos nós sabemos, a gente precisa fazer nossas escolhas, né? E o texto que eu quero usar aqui com vocês nessa noite, para essa pequena meditação, é o Evangelho de Mateus, capítulo 8. Ele fala sobre quando Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E no meio da travessia do lago, eles sofreram uma grande tempestade. E nesse texto que Mateus usa, diz que Jesus estava dormindo. Mas ao final desse texto, no versículo 27, termina com uma frase maravilhosa. Uma frase assim, uma frase que exprime tudo aquilo que Jesus é. É um questionamento, é uma pergunta, parece até mais retórica, porque ele diz assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, amados, mediante isso que nós acabamos de falar, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a escolha que nós fazemos entre a escolha do medo ou a escolha de confiar, né? Aqui nesse texto, nós aprendemos pelo menos três coisas que vêm nos ajudar a enfrentar as turbulências da vida, né? O primeiro ponto que nós podemos aprender nesse trecho de Mateus 8, do 23 ao 27, é: Deus tem poder sobre qualquer tempestade. Não importa que tipo de tempestade seja. Aquela que chove o dia todo, como aconteceu aqui, alguns dias aqui em Manaus, choveu o dia todo, mas alagou locais, derrubou muros, né? É uma tempestade. A gente viu somente um trovão, mas foi uma tempestade contínua. Ou aquela que tem ventos, arranca folha, arranca árvore, vira o barco. Toda e qualquer tempestade, Jesus tem controle. Ele tem poder sobre qualquer uma delas. Se as ondas e os ventos não preocuparam Jesus, por que nós devemos estar preocupados? Se Ele é o Senhor, se Ele que estava no barco, estava dormindo, imagina nós que estávamos ali. Imagina ali os discípulos preocupados, atarefados, correndo para lá e para cá. Preocupados, esqueceram que Jesus estava ali, no barco, né? Dormindo, mas estava no barco. Eles ficaram amedrontados. Às vezes nós não podemos modificar a situação, mas nós podemos fazer uma escolha de confiar, independente da circunstância, independente do vento, da tempestade, independente da calamidade que ele pode trazer. Nós podemos escolher confiar em Jesus. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar nesse texto é: mire, fixe os seus olhos em Jesus. Às vezes nós estamos tão vidrados, focados na tempestade, no problema, na circunstância, no medo, que esquecemos de focar os nossos olhos, de mirar os nossos olhos para Jesus. A palavra de Deus diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então nós precisamos olhar para Jesus. Não podemos esquecer de olhar para Ele. Sabe por quê, amados? Porque Jesus sabe de tudo. Sabe? Ele sabe o que você está passando, o que eu estou passando, o que o Brasil está passando, a cidade de Manaus. Ele, mais do que ninguém, do que político, do que recenseadores, do que intelectuais, Ele sabe tudo o que está passando, o país, o mundo,
a sua vida, aquela pessoa talvez assim mais desconhecida, a situação que ela está passando, Deus sabe. Nós não sabemos o futuro. Eu não sei qual é o meu futuro. Não sabemos o que restará depois com essa pandemia do coronavírus. Mas Deus sabe. O futuro do planeta, o futuro da minha vida, o futuro de todas as pessoas do mundo está nas mãos do Senhor. Está nas mãos de Jesus. Ele sabe de tudo. E por último, irmão, quero fazer um alerta para você. Não esqueça, esse é o alerta. Não esqueça, Jesus está no barco. Quando ele convidou, quando os discípulos o seguiram para dentro do barco, Jesus foi e dormiu. Eles começaram a navegar e veio uma tempestade e eles esqueceram. Simplesmente começaram a tentar vencer a tempestade pela força deles, pela capacidade deles. E eles esqueceram que Jesus estava no barco. Ainda, como eu já disse algumas vezes, já preguei sobre esse texto. Ainda que aparentemente Jesus estivesse dormindo. Ali, o humano Jesus estava dormindo. Mas ele se levantou, ele foi despertado. E quando ele despertou, ele olhou para todos os discípulos e disse: ei, gente, cadê a fé de vocês? Cadê a confiança de vocês? Eu estou aqui. Eu estou aqui no barco. E foi quando ele faz um milagre maravilhoso. Ele enfrenta a natureza, repreende o vento, repreende o mar, repreende a tempestade. E os discípulos ficam de boca aberta, né? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É o nosso Jesus. Este é o nosso Jesus. Jesus, ele está no controle de todas as coisas. Está no controle de todas as coisas. Jesus além de Jesus nos convidar para segui-lo, a entrar no barco, ele diz assim: olha, vocês vão comigo para o barco. Jesus convidou os discípulos para entrar no barco. Mas em nenhum momento ele deixou de levar em conta que no barco de Jesus há desafios, há dificuldades que vão ser enfrentadas, há ventos contrários, há águas que querem abalar o nosso barco, afundar o nosso barco. São desafios que nós enfrentamos. Como cristãos, nós vamos sempre enfrentar. Lá no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, ele diz: no mundo tereis aflições. E vamos ter muitas. Essa pandemia só é mais uma. Nós vamos ter muitas aflições. Mas Jesus diz assim: olha, não desanimes. Eu venci o mundo. Não se entristeçam. Eu venci o mundo. Não se enfraqueça. Eu venci o mundo. Então, continue firme. Continue animado. Continue enfrentando os desafios, as tempestades, os vendavais. Fique firme. Jesus está no barco. Você não está sozinho. Creia nisso. Confie nisso. E a sua vitória vai ser garantida. Você vai amadurecer, crescer para enfrentar outras tempestades, outros níveis de tempestade. Porque na nossa vida sempre haverá tempestades. Deus abençoe você. Tenha uma noite abençoada, frutífera, cheia de bênção do Senhor. Para você e para a sua família. Um abraço.